Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7:02, bom dia, horário de verão em curso, seja bem-vindo ao nosso programa, o Bom Dia CDL, o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã ao vivo na Santos FM. É um projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia. Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia quer informar e debater os principais fatos da região e do país. Vamos à apresentação dos nossos comentaristas que vão dividir o programa de hoje com você que nos prestigia com a sua audiência. Primeiramente, a estreia do empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. Maxwell, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes, bom dia, Rogério, Alexandre, é um prazer estar aqui iniciando essa semana com esse horário de verão. Ó, isso aí, segunda-feira, dia 17 de outubro de 2016, temos também a presença do empresário e diretor executivo do Santos Região Conventions and Visitors Bureau, Alexandre Nunes. Alexandre, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes da Santos FM, Maxwell, Rogério. Bom dia a todos. Um bom dia mais cedo, né? Uma horinha mais cedo, né? Pra gente começar a se acostumar, né? Tenhamos uma ótima semana de bons negócios. E retornando também à bancada, o empresário e advogado Rogério Conde. Bom dia, Rogério. Bom dia, Zé. Bom dia aos nossos amigos aqui da rádio. Todos estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente, Zé. Coordenação de produção do Rick Santos, que também responde pela sonoplastia do programa, e ao melhor da Jana Novaes, que vai convidar você para participar conosco do Bom Dia CDL. Bom dia, Jana. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes da Santos FM, aos companheiros de bancada. Para participar do programa é muito fácil. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, ou pelo telefone fixo 3345-9507. Nossa página do Facebook é CDL Santos Praia e você também pode escutar a Santos FM pela santosfm.com.br. E baixar o aplicativo disponível para você também ouvir o nosso programa. Bom, os destaques da edição de hoje dão conta do seguinte: funcionários denunciam problemas no SAMU de Santos e Guarujá. Crise afeta a temporada de cruzeiros e poucos navios farão escala em Santos. Vamos começar com os problemas do SAMU de Santos e Guarujá. Um serviço essencial para atendimento de saúde do cidadão da Baixada Santista. O SAMU está na UTI, como denunciam funcionários do serviço em Santos e Guarujá, com ambulâncias quebradas, equipamentos de proteção individual insuficientes e falta de perspectiva para que esses e outros problemas sejam solucionados. Somente em Santos, 4 ambulâncias estavam paradas no SAMU, esperando manutenção na garagem da CT Santos. Já no Guarujá, na primeira semana de outubro, a situação chegou ao ponto de apenas um veículo estar disponível para atender a demanda de acidentes em toda a cidade. Semana passada, aqui em Santos, a única ambulância equipada com UTI teve problemas e precisou ser encostada para conserto. No seu lugar, a empresa terceirizada, que fornece 5 veículos para a prefeitura, adaptou outra ambulância. Vou começar com você, Rogério Conde. Um serviço importante, pelo que parece, sucateado. Não, pelo que parece não, né, Zé? Completamente sucateado. Eu acho que é um absurdo um sistema, né? Você ter toda uma questão tão importante para a população numa cidade tão desenvolvida, beirando 2017, uma das cidades mais importantes do Brasil, uma das mais importantes do estado, enfim, uma cidade que tem tudo, ainda propagado como um índice geral de qualidade de vida e tudo, e você tem um sistema essencial desse. Eu acho que deveria, na minha opinião, se pensar na terceirização desse sistema todo das ambulâncias de UTI. Eu acho que hoje a prefeitura já tem isso em vários equipamentos, os carros todos da prefeitura, da frota da prefeitura são terceirizados, os equipamentos de poda de árvore, por exemplo, são terceirizados. Você, quando tem uma licitação dessa e a empresa vencedora, ela até adquire, pelo sistema de leasing e outros, equipamentos novos que são até exigidos para isso. Então, eu acho que falta aí um planejamento, eu acho que isso precisa ter uma dotação orçamentária e, por que não,
terceirizar esse sistema. A ambulância quebrou, a empresa que ganhou a licitação precisa trocar essa ambulância e tem que ter os profissionais. Eu acho que faltou um pouco de planejamento nisso, num serviço tão importante, viu, Zé? Agora, temos aqui exemplos próximos a mim que o SAMU foi responsável literalmente por salvar a vida da pessoa em situação extrema. Não, pronto atendimento do SAMU. Agora, o que assusta é que o contrário também é factível, não é? A demora, a falta do serviço tem consequências, às vezes, Alexandre, irreversíveis. Não tenha dúvida, Zé. O que nós lamentamos é, mais uma vez, a palavrinha mágica, né? Planejamento, falta de gestão, com recursos que são compartilhados. É sabido que o SAMU é um processo que envolve, né, as 3 esferas de governo, tanto o governo federal, o estado e o próprio município, que é responsável pela gestão operacional, né, tanto dos veículos quanto de todos os procedimentos. O que nós lamentamos, né, infelizmente, e como você bem lembrou, Zé, todos nós temos problemas alguns exemplos muito próximos que demonstram essa necessidade de ter um serviço de pronto atendimento efetivamente acontecendo. E talvez explique, Zé, por que a gente também vem observando nas últimas semanas o volume de deslocamento das unidades de salvamento do Corpo de Bombeiros dando suporte. A gente que mora aqui um pouquinho mais próximo à Avenida na Costa, e até a gente acompanha, né, tanto a saída ali do posto de bombeiros da própria avenida, como também do SAMU, que tem a sua base operacional na Barão de Paranapiacaba, né, quase esquina com a na Costa. A gente observa exatamente isso, o deslocamento mais frequente e constante das unidades de salvamento do Corpo de Bombeiros para prestar serviços dentro da cidade, não na questão mais aquática, marítima, enfim. Maxão? Zé, eu tenho uma opinião bastante clara em relação a isso. Eu acho que está mais do que na hora de regulamentar a questão de custeio e investimento. Eu acho e tenho o entendimento de que todas as prefeituras, e aí generalizado isso, tem uma preocupação muito grande com o investimento, até porque tem um viés político muito grande no intuito para que essas pessoas perdurem no poder, mas eu não vejo a mesma preocupação com a questão do custeio. E essa é mais uma relação da falta de preparo em relação às questões de custeio. Ou seja, não tem a preocupação de dar continuidade nos investimentos que foram feitos a priori. Então eu acho que está mais do que na hora do que politicamente e administrativamente regular esta relação de investimento e de custeio também, Zé. Gostaria de acrescentar mais uma coisa, Rogério? Eu gostaria de chamar a atenção, até pelo que o Alexandre falou, a questão da base do SAMU. A gente passa pela Barão de Paranapiacaba e vê um prédio que quem olha de fora, por exemplo, fica imaginando o que pode acontecer dentro daquele prédio, porque ele está realmente numa situação muito ruim, e isso acho que reflete e está refletindo no sistema. Eu acho uma irresponsabilidade muito grande você ter um serviço essencial tão importante sem um planejamento por parte da prefeitura para que dê continuidade, e você ter os equipamentos todos parados, ambulâncias paradas. É muita irresponsabilidade, Zé. Bom, não está exatamente na nossa pauta, mas repercutiu fora da hora. Eu vou tocar aqui na questão de São Vicente, a tragédia que vitimou um jovem de 13 anos de idade, na brincadeira virtual. Ele acabou se enforcando, e o que nos assusta é saber, muitas vezes eu questiono e critico a informação a veiculação de informações desencontradas, irresponsáveis e até inúteis, às vezes por WhatsApp, por rede social, mas nesse caso não. Aconteceu algo muito grave e o garoto acabou se enforcando. Vocês tinham conhecimento dessas brincadeiras? Eu confesso que eu tinha por alto. Alexandre, você está balançando a cabeça positivamente. Eu balanço porque do meu lado aqui, inclusive, tá a minha filha que tem 13 anos, então você acompanha, né, infelizmente, essa evolução macabra desses desafios, né? Quando a gente era mais jovem, tinha a tal da roleta russa, lembra-se disso? Da roleta russa, vamos ver o que vai dar, vamos ver com quem vai ficar, aquela coisa toda, né? E hoje você tem esse teste de limites, o que a gente lamenta e muito, que é a falta de preparo, a falta de orientação e de uma conversa franca e aberta, principalmente com os pais e com os responsáveis, né? Porque sempre vai haver aquele na roda que fala, você não é corajoso, você não vai pular, você não vai saltar, você não vai correr, você não vai fumar, você não vai cheirar. Isso, infelizmente, é uma prova Você não vai beber. Você não vai beber, isso é comum já, né? Você não vai beber.
né? Você não vai beber? Mas isso eram desafios que sempre foram colocados e hoje mais do que nunca a gente vê uma juventude, né? Uma adolescência cada vez menos preparada de base, né? De equilíbrio emocional para poder suportar essas idiotices, né? Da tenridade. Que isso é uma idiotice, todos nós sabemos, né? A aborrecência leva a isso. É muito triste, né? Eu também, até como pai, eu fiquei arrasado, confesso. Confesso que é duro veicular uma notícia dessa. É muito triste a gente ficar arrasado, aí acaba conversando nos grupos com outros pais de escola e tudo. E eu acho que, espero sinceramente que isso repercuta muito, que se fale muito, que nas escolas se converse muito. Espero sinceramente que sirva como um exemplo para esses jovens, para que não caiam nessa tentação boba, dessa brincadeira de você tentar chegar no seu limite. Então eu sinceramente espero que a gente converse sobre esse assunto, por mais triste que seja, por muitas e muitas vezes, e que isso se propague por todos os clubes, escolas, por todos os grupos de WhatsApp. E em casa, né, Rogério? Vamos discutir em casa, né? Vamos conversar em casa. Vamos aproveitar para discutir isso, que é para que isso não aconteça, não se repita mais uma tragédia dessa. Então, até dar o depoimento pessoal, eu converso muito com meu filho abertamente, porque meus colegas de escola, né, porque que o pessoal começou a dirigir, eu era a piada da turma. Por quê? Porque tinha um amigo meu que era mais responsável para dirigir, eu só queria ir com ele ou então ir de ônibus. Até brincava, você vai com fulano, que era metido a piloto, a asa do volante, né? E olha, eu vou te falar, esse temor, o medo é um mecanismo de defesa da vida que nós possuímos, de sobrevivência, o medo é necessário. E eu posso dizer aqui, fora no futebol, nunca quebrei uma unha sequer, né? Não tive o menor problema, minha integridade sempre foi preservada. Que eu tinha medo mesmo de pular da pedra, bababá, a piada veio, mas a minha vida foi preservada com certeza. Eu tento passar isso pro meu filho, para não tentar ser o valentão, o fortão, sabe, aquele bambambam da turma. O tolo muitas vezes é o mais inteligente. É verdade, né? Marcelo. Tenha dúvida, Zé, e é um tipo de situação que além de muito triste pelo fato que ocorreu, gera uma preocupação enorme para todos nós que somos pais. Eu sempre costumo posicionar minhas filhas de que se elas têm dúvidas se estão fazendo alguma coisa certa ou não, pergunte para si mesmo se aquela ação de alguma forma vai magoar ou chatear os pais. E eu acho que essa é uma excelente referência para todos os adolescentes. Então, toda vez que você, adolescente que está nos ouvindo, tiver qualquer tipo de situação muito particular ou muito igual, equivalente a essa, eu acho que você deve se perguntar se esse tipo de situação, de alguma forma, ela vai magoar ou chatear os seus pais. E se a resposta for sim, é evidente que você vai estar fazendo alguma coisa não certa e, consequentemente a isso, colocando a própria vida em risco, Zé. Então, eu reitero que ao comentar aqui, todos aqui são pais, não é? Sem exceção. As meninas ainda não tiveram aí a bênção da maternidade, né? Mas todos aqui somos pais e é muito duro dessa notícia. A voz fica até embargada, imaginador dessa família que é inimaginável. Bom, vamos em frente com o próximo tema aqui do nosso programa. Uma lição de casa também para o Alexandre Nunes, até como gestor aí do Birô, da região inteira, da costa da Mata Atlântica, e é sobre a crise que afeta a temporada de cruzeiros e poucos navios fora em escala em Santos. É uma informação veiculada ontem, uma das principais matérias do jornal A Tribuna. A crise econômica, somada à falta de competitividade diante de outros destinos, confirma as expectativas de uma temporada de cruzeiros mais enxuta, diz a matéria. No próximo mês, os primeiros navios começam a chegar, em número menor do que na temporada passada. A Royal Caribbean, já antecipada há alguns anos, já aqui no Bom Dia CDL, é uma das ausências. Ela não terá navios no Brasil. A escala de cruzeiros em Santos começa no dia 14 de novembro e terá 10 companhias que confirmaram
com 14 embarcações da temporada. Juntas, elas garantirão 70 dias de operação no Terminal Santista, contra 17 embarcações na temporada 2015-2016, que teve 100 dias de operação. Tem aqui também a opinião, aspas, da Sueli Martinez. Ela é diretora de operações do Concais, que administra o terminal de passageiros, detalhando que 4 navios farão escala regular na cidade, 2 da MSC, um da Pumantur e outro da Costa. Os navios em trânsito, conforme Sueli também destacou, são importantes para movimentar a economia municipal, porque os passageiros saem e consomem, mas eles utilizam pouco a infraestrutura do terminal, que vive das escalas regulares. Fecha aspas. Entendo que para você isso não é novidade. Como é que você interpreta o tom da matéria e realmente essa diminuição, ao menos numérica, do número de navios que vem para cá, para nossa cidade? Zé e ouvintes, é um movimento natural, econômico. Nós temos uma frota de navios no mundo, isso já, da outra vez que nós comentamos esse assunto, eu já destacava isso. Você construir um navio de cruzeiros marítimos não é tal qual montar um automóvel. Você pode disparar a produção de automóvel da noite para o dia e produzir milhares de unidades. Já com navios não é assim que funciona. Então nós temos um lado, né, das duas faces da moeda, ou se a gente preferir as 3 faces, vamos falar de uma delas. Uma das faces é justamente a crise econômica, que acaba atingindo a economia brasileira, e isso reflete nas viagens, porque a primeira coisa quando você acaba tendo alguma inquietude financeira é você deixar de viajar. Então isso é natural que aconteça, né? O turismo, infelizmente, nós que vivemos do turismo 24 horas por dia, sentimos que a nossa atividade depende realmente da questão econômica e da necessidade que as pessoas têm de se deslocar, e obviamente quando isso não acontece por falta de recursos, a gente fica prejudicado, em toda a cadeia produtiva fica prejudicada. Então esse é o primeiro aspecto. A situação macroeconômica brasileira reflete assim na crise de viagens e turismo. Segundo aspecto, a competitividade internacional de destinos. Hoje você tem destinos, a retomada da economia norte-americana, a retomada da economia europeia faz com que os cruzeiros no Atlântico Norte, os cruzeiros também, principalmente no Caribe, retomados com maior frequência e veemência, acabem também atraindo as armadoras, já que a frota de navios ela tem que ser jogada tal qual um tabuleiro de xadrez. Fora, somado-se a esse aspecto, você tem a explosão do destino Oriente Médio e a explosão do destino Oceania, como pontos hoje referenciais para a realização de cruzeiros marítimos. Então, naturalmente, há uma migração de navios. Por que nós tivemos anos passados, aí nós vamos reportar aqui, as temporadas 2009, 2010, 2011, 11, 12, 13. A economia brasileira vivia uma situação muito melhor do que a gente vivencia hoje, ao mesmo passo que você tinha as economias norte-americana e europeia sofrendo um processo de crise. Então foi natural que as armadoras deslocassem para o nosso mercado, para o mercado brasileiro. Não que ele não tenha condição de absorver, ele tem condição de absorver, e o ano inteiro, inclusive, não somente na temporada de verão, de novembro a março, como estão previsto, o início de abril, na verdade, a última escala que nós temos previsto para essa temporada 2016-2017, mas que você tem essa migração natural. Agora, o que nos prejudica de fato, Zé? Essa movimentação de passageiros, ela acaba também impactando nas atividades retroportuárias. Por quê? Na medida que você tem as escalas regulares dos navios, nós vamos ter apenas 4 fazendo isso aqui na cidade, você tem um abastecimento, como de hortifruti granjeiros, você tem um abastecimento de água, você tem a coleta do esgotamento, a sanitarização da embarcação. Isso tudo é feito no porto, né? Que a gente chama de home port, ou seja, da onde partem e da onde chegam os cruzeiros. Então, nesse aspecto, o fornecimento dos navios obviamente vai ser impactado diretamente. Na questão do turismo propriamente dito, é óbvio que menos cruzeiros partindo de Santos, a possibilidade, a gente vinha observando essa crescente das pessoas começarem a vir gradativamente mais cedo à cidade, ficando 2 até 3 dias. Isso foi uma briga muito, muito longa, né, que a cidade travou, de ser atraente, né, de ser sedutora para que eles viessem, e isso nas últimas temporadas começou de fato a acontecer. A gente tem essa queda também. Agora, por outro lado, Zé, como bem lembrou a Sueli, a questão dos navios em trânsito, que também tem um aumento ligeiro, é verdade, mas você vai ter uma maior frequência de navios em trânsito na cidade, possibilita que durante o período do dia, que o navio geralmente aporta em qualquer porto pela manhã e sai, né, zarpa no final do dia, início da noite, permite que as pessoas possam conhecer a localidade. E Santos hoje, assim como Guarujá, as cidades da costa da Mata Atlântica, têm sido suficientemente sedutoras para conseguir fazer com que esse turista permaneça aqui em terra e não precisar de se deslocar para a capital, por exemplo, como acontecia no passado. Olha,
Claro, o Alexandre é um especialista, um executivo da área de turismo e tudo, ele tem uma visão muito pragmática a respeito de tudo. Eu como sou de outra área, Alexandre, vou te falar que eu acho que vou falar mais do mesmo. Eu acho uma falta de organização danada, uma falta de investimento. Eu sinceramente acho que o nosso terminal de passageiros não é adequado, o local é muito ruim, não incentiva em nada. Eu acho que nos momentos de crise a gente precisa também usar de criatividade, né? Da recessão você precisa buscar outros, você tem que tirar leite de pedra. Então, eu acho o seguinte, eu acho que se nós tivéssemos, porque hoje se você também não tem as pessoas viajando tanto, elas procuram viajar internamente, dentro do próprio país. Eu acho que era mais um motivo para você incentivar o turismo regional aqui, local. Muita gente vai viajar para fora, tudo, e você acaba... Mas agora, você parar um navio no meio do nada, como é o nosso terminal de passageiros aqui, você tem que passar pelo meio dos trens, num paralelepípedo cheio de lama, você não tem um receptivo adequado, no meu entendimento, poderia ser muito melhor você poder levar, quer dizer, eu acho que falta um pouco mais de empenho das empresas responsáveis em você segurar esses navios aqui, você fazer com que outras linhas parem aqui e você diversificar um pouco. Eu não consigo imaginar uma cidade como Santos, o maior porto da América, uma cidade que estamos aqui a 70 quilômetros da maior capital desse país, né, da locomotiva desse país, você não tem investimentos que façam com que o maior número de navios parem na cidade. Eu reconheço tudo que você falou, eu entendo, mas eu acho sinceramente que tinha que ter um incentivo a mais para que você reformule, começando pelo terminal de passageiros. Eu acho que a localização atrapalha muito, porque eu viajo bastante de navio, inclusive é muito importante o navio parar e você ter uma facilidade para poder conhecer o ponto, você poder ter outros programas que você possa fazer e tudo. E eu acho que no nosso porto precisaria ser repensado. Eu sei que tá aqui o Maxwell também, que é um cara que entende muito de porto e tudo, mas eu acho que, eu acho que nós estamos já quase 2017, tudo, a gente precisa pensar nas nossas prioridades. A cidade precisa saber o que ela quer. E eu acho que aí precisaria de um incentivo para que a gente mudasse esse cenário e conseguisse segurar um número maior de navios. Mas, Rogério, só para ressaltar uma coisa, cara, nesse momento o problema é macro, não é micro. Eu vou concordar com você no aspecto, podemos evoluir, temos que evoluir em termos de infraestrutura, em termos de serviços, isso é óbvio, se nós queremos de fato ser uma cidade turística, né? Agora, o problema hoje é muito mais do aspecto macroeconômico e de negócio, porque ponha-se no lugar de um diretor da Royal Caribbean, que fica na América, se coloque na posição dos diretores da Costa Cruciere, que fica lá em Gênova, olhando o cenário mundial macro de turismo, e você vê destinos bombando com uma frota limitada. Aonde eu ponho meus navios? Aonde vai me dar dinheiro? Então a situação hoje macroeconômica acaba tendo essa movimentação como tal qual um tabuleiro de xadrez. Agora, hei de reconhecer, assim, quando você bate no aspecto operacional, né, de infraestrutura e de serviços, não há dúvida que nós temos que evoluir e de fato é um ponto crítico. Afinal de contas, turismo é ou não é uma atividade essencial para a nossa cidade? Turismo é ou não é uma atividade essencial para a região da costa da Mata Atlântica de Bertioga, Peruíbe? Enquanto a gente ficar, né, camuflando esta atividade e não compreender que é uma atividade estratégica, é geração de negócios, é geração de renda, é efetivamente desenvolvimento e não troca de moeda política. Quem que eu vou colocar como secretário de turismo? Ah, é aquele fulaninho lá que é o bacaninha, que é do partido que me apoiou na eleição. Desculpa, gente. Nós estamos falando de negócio, estamos falando de business. Então, se nós, empresários, sentimos isso na pele, o não desenvolvimento da atividade turística, porque ela se faz ao longo de 12 meses, não numa temporada, como nós estamos nos aproximando, e você já falou 2 vezes, é fato, nós estamos às portas de 2017, mas o turismo se faz 12 meses ao ano, de janeiro a janeiro. Então nós temos que pensar de fato na atividade estratégica. Agora, se me permite aqui a observação, Rogério, não é a melhoria do terminal que vai deslocar mais navios para cá, né? É fato, sim,
A situação macroeconômica é contundente e aí é uma situação que o Brasil vai ter que se resolver, e a gente vem caminhando aí, vem observando aí a aprovação da PEC em primeiro turno e outras medidas que deverão ser tomadas para cortar na carne e tentar colocar esse país de novo nos trilhos, né, do desenvolvimento, porque o empresário está ávido por ter mais segurança e tranquilidade para poder desenvolver e fazer com que o país cresça, mas por outro lado, sim, precisamos melhorar e discutir definitivamente o turismo como uma atividade estratégica para a cidade e para a região. Alexandre, Rogério, Zé, primeiro a gente precisa entender se temos mesmo esse viés turístico como foi pontuado. A gente percebe que principalmente a pasta de turismo em todas as cidades não é uma pasta que ela tenha um orçamento significativo para que possa fazer os desenvolvimentos que são necessários. 7 bilhões e 200 para o próximo ano, segundo a Prefeitura Municipal de Santos. Chega a ser inacreditável. É inacreditável futebol clube. Chega a ser inacreditável, né? E isso reflete, evidentemente, em todas as questões. Eu vou colocar a minha posição, Alexandre, Rogério, até como cliente. E no meu entendimento, hoje, a atividade de cruzeiros, ela se tornou uma atividade chata. Esse é o meu entendimento, para quando você vai consumir esse tipo de serviço. Por algumas razões. Primeiro, no meu entendimento, o receptivo é muito ruim. Não estou falando de Santos, Alexandre, né, Zé? Eu estou falando isso de todas as cidades. Se você vai para Ilhabela, o receptivo é ruim. Se você vai para Búzios, o receptivo é ruim. E se você vai para Angra, também é muito ruim o receptivo. Além de ruim, é muito caro. Tudo que você precisa fazer fora do navio é muito caro, se você comparar também com cruzeiros internacionais. Além de o tempo que esses navios permanecem parados, eu acho que estrategicamente também deveria ser revisto. Hoje, para que a gente tenha um entendimento, o navio que para em Santos, o próprio turista não tem tempo hábil, por exemplo, de conhecer o Guarujá. Não dá tempo. Porque o navio chega às 7 horas da manhã e 5 horas da tarde ele está indo embora. Não dá tempo. Então, assim, precisa ser revisto também estes pontos para que, como o Rogério pontuou e o Alexandre também, a própria atividade ela também se torne um pouco mais atrativa, no meu entendimento. Bom, Alexandre, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, meu cara, é só a gente poder refletir, acho que de maneira veemente, a posição estratégica que a atividade turística ela possui. Né? Turismo não é perfumaria, turismo não é algo para ser uma simples moeda de troca, principalmente no âmbito público política. Nós precisamos sim ter o aprofundamento e o desenvolvimento de fato desta atividade como desenvolvimento econômico e social, que é isso que inclusive, né, aqui só Zé, para encerrar, invocar o artigo 180 da Constituição Federal, que diz o seguinte, abre aspas: o governo federal, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão e promoverão o turismo como agente do desenvolvimento econômico e social. Fecha aspas. Então a Carta Magna da Constituição, no seu artigo 180, já fala e trata do turismo como algo da República. Mas, no entanto, a gente não vê isso acontecer nas nossas cidades e na nossa região. Bom, agora aqui no Bom Dia CDL, no horário de verão, 7 horas e 28 minutos. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta no Bom Dia CDL, realização da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, aqui Zé Torquato, agradecendo a sua audiência, vamos ao vivo até logo mais às 8 da manhã com o nosso programa, que tem hoje na bancada os comentaristas Alexandre Nunes, que é diretor executivo do Santos Região Convention Vistas Bureau, o advogado e empresário Rogério Conte e o também empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. Nós temos também os nossos canais de comunicação à sua disposição para que você possa também interagir conosco e fortalecer aqui a discussão do nosso programa Bom Dia CDL. Gena Novaes. É isso aí, Zé. Pelo WhatsApp é no 991406444. Pelo telefone fixo é o 33459507. A nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia. E você pode escutar a Santos FM pela santosfm.com.br ou pode baixar o aplicativo pelo iTunes Store ou Google Play. Muito obrigado, Giana Novaes, e nós vamos agora inaugurar o nosso quadro, estrear o nosso quadro aqui também, até pela presença do Maxwell Rodrigues, é o quadro que fala
dos assuntos referentes ao maior porto da América Latina. Agenda Portuária. Bom, hoje no Agenda Portuária temos a participação do professor Hélio Alite, especialista em comércio exterior e gestão de terminais portuários, professor universitário e gestor educacional, concorreu no último pleito na Prefeitura de Santos e o professor é nosso convidado aqui. Estava ausente também por conta da lei eleitoral, né? Não poderíamos conversar com ele e volta ao nosso programa para esclarecimento sobre o nosso porto. Bom dia, professor. Muito bom dia, nessa manhã de primavera aqui em Santos. Exatamente, segunda-feira era de verão, né, professor? Tá certo. Ô, Maxwell, as boas-vindas aí ao professor Hélio Alite. O prazer estar com o Hélio novamente para a gente poder debater assuntos tão importantes e relacionados ao maior porto da América Latina, não é verdade, Zé? Então, para começar, ontem o Jornal Tribuna anunciou que o Porto de Santos receberá um novo simulador de ondas que irá produzir boa parte do canal de navegação e da orla da cidade. A implantação é fruto de uma parceria entre a Codesp e a Escola Politécnica da USP. De que forma esse simulador irá contribuir nas condições de navegação? O professor deu uma breve explanação e o Maxwell complementa, fiquem à vontade para esclarecer esse upgrade tecnológico, de que forma ele vai influenciar as condições de navegação aqui na nossa cidade. Ele é muito importante. Nós já conhecemos esse equipamento no norte da Europa, é muito comum em várias universidades. Eu só fiquei triste porque ele está em São Paulo. Fica mais complicado para a gente mobilizar os nossos universitários, os nossos alunos, para que possam conhecer esse importante equipamento. É notável por conta de todas as simulações que você pode fazer. Muitas respostas serão dadas com relação aos impactos das ressacas, por exemplo, da pressão hidrodinâmica, com relação a toda a movimentação que você tem nas correntes de estuário para fora e de dentro para fora também no aumento da maré. Eu acho que o Hélio pontuou com bastante propriedade. O que falta é trazer não só equipamentos, mas esses recursos para onde de fato eles devam ser utilizados para o desenvolvimento não só de toda a estrutura universitária, mas também da estrutura operacional do porto. Esse equipamento hoje está em São Paulo e deveria de alguma forma ser deslocado para a cidade de Santos, haja vista que o nosso porto está em Santos e não em São Paulo. Feito isso, eu acho que é de suma importância ter, além de um equipamento como esse, professor, um espaço que a gente possa desenvolver melhor todas as atividades do porto. A gente vem debatendo isso de forma bastante significativa e este é, para mim, no meu entendimento, mais uma situação na qual ainda não se preocupam com o desenvolvimento não só dos universitários, mas também de toda a mão de obra que está relacionada ao porto. Eu acho que seria mais uma grande oportunidade para que nós pudéssemos ter um espaço destinado ao desenvolvimento de toda a mão de obra no Porto de Santos. A questão de alguns anos, eu estive lá em Antuérpia e é um equipamento turístico, porque é uma planta de 1.000 metros quadrados em que você consegue caminhar sobre o rio Schelda. Você tem a reprodução em escala do rio Schelda até o Mar do Norte, passando pelo porto de Ghent, Zeebrugge, e você tem realmente um verdadeiro equipamento turístico. As pessoas vão visitar o simulador de ondas, porque tem a reprodução, navios em escala, uma coisa belíssima, realmente uma coisa de primeiro mundo. Fico muito triste de não poder, mas ainda há tempo. A própria autoridade portuária que está patrocinando esse estudo, ela pode trazer uma réplica desse equipamento para Santos. Eu espero que isso aconteça. Por que vocês entendem que esse equipamento, por exemplo, não está aqui em Santos, como o professor sugere, e eu vejo que você, Maxwell, também entende que deveria estar mais próximo? Zé, é muito evidente. Eu acho que o Hélio falou novamente com bastante propriedade para que a gente tenha um entendimento, né? Uma das formas mais atrativas que nós temos, por exemplo, nas grandes feiras internacionais, são simuladores de movimentação de carga. É um atrativo fantástico. Ele não é só um atrativo turístico, mas ele também potencializa o desenvolvimento da mão de obra. Hoje, esse equipamento ele está disponível em São Paulo, eu acho que única e exclusivamente por questões de interesses de alguns atores que fazem parte desse processo. O que falta em Santos, e aí eu tenho que pontuar isto novamente, porque há alguns anos atrás, até propriamente, eu entendia que o Senai faria esse tipo de trabalho ali na ponta da praia, até houve a desmobilização do prédio do Senai, com uma promessa, entre aspas, de ter ali um edifício para que atendesse
todo o desenvolvimento da mão de obra, e isso infelizmente não ocorreu. Então, o que falta ainda em Santos é um espaço onde nós possamos construir uma área não só para estudo, mas para desenvolvimento da mão de obra no Porto de Santos. Por favor, professor. Perfeito. E nós temos aqui em Santos, lembrando, a Universidade de Santa Cecília tem um núcleo de pesquisas hidrodinâmicas. Nós já tivemos oceanografia aqui em Santos e temos várias universidades fazendo estudos nessa área de pressões hidrodinâmicas no nosso canal. É uma questão de uma conversa maior, talvez, entre as universidades e a autoridade portuária, porque as universidades já prestam vários tipos de serviços de consultoria, assessoria, várias pesquisas para a própria autoridade portuária e para as empresas que estão estabelecendo. Mas, professor, eu não estou falando de estudo, de pesquisa, eu estou falando de desenvolvimento de mão de obra. É isso que nós não temos ainda. Eu acho que as universidades hoje, elas estão capacitadas para prover essa transferência de conhecimento para todos os universitários. Isso, ponto. Estamos satisfeitos nesse sentido. O que falta é o desenvolvimento da mão de obra, principalmente em virtude do avanço tecnológico. Nós não temos isso ainda na região, a fim de suprir essa carência que existe e é latente, principalmente por alguns sindicatos que nós percebemos aqui no nosso Porto de Santos. Assim, por essa ótica eu concordo com você. Seria muito importante para a capacitação das nossas pessoas. Lembrando que a própria USP se estabeleceu parcialmente aqui, e eu acho que esse parcialmente não atende o que a gente precisa. Ou você vem de vez e assume, né? Como a própria FATEC na hospedaria dos imigrantes, e aí você tem realmente uma excelência na capacitação de pessoas a partir do ensino técnico, ensino médio, ensino superior e pós-graduação voltados à nossa potencialidade que é a área portuária, ou você tem isso atendido parcialmente. Infelizmente, hoje no maior porto da América Latina, isso é atendido parcialmente. Bom, agora, quando se fala no simulador, pelo que eu entendi, claro que tem 2 especialistas, tem o monitoramento das profundidades e tal, e nós temos um problema ainda não resolvido da dragagem. Agora tem uma nova empresa, a Dragabras, aliás, é até difícil de falar, né? Consegui falar o nome Dragabras, mas também tem uma possibilidade de rescisão contratual, caso a União defina como válida uma licitação anterior realizada pela antiga Secretaria Especial dos Portos, não é? Que vai se mudar a empresa, de repente. O que eu penso é que essa questão da dragagem está sempre aberta, ela é fundamental. Por exemplo, esse simulador, ele também vai expor, no caso da interrupção do serviço, entendo eu, mais uma fraqueza do nosso porto, ou seja, a diminuição de profundidade, ela vai estar patente, trazendo ainda mais insegurança para todos os agentes portuários, os operadores portuários, para que eles utilizem o nosso porto. Isso é muito preocupante, no meu entendimento. Eu concordo plenamente. Existem questões ainda não resolvidas. Uma delas é a questão da dragagem. Lembrando, e tivemos a oportunidade, Maxwell e eu tivemos a oportunidade de debater isso há bem pouco tempo, com relação a que a Companhia Docas de Santos, a lendária Companhia Docas de Santos, ela tinha autocapacitação nesse capítulo de dragagem. Lá tinha seu equipamento de dragagem. E hoje isso tem que ser um trabalho muito dinâmico e com uma rotina muito estabelecida, muito certa. Uma regularidade nessa rotina do ponto de vista de manutenção da obra de dragagem. Há esse risco do cancelamento de mais um imbróglio judicial com relação ao contrato anterior, né, com a Vanord e agora com a Dragabras. E lembrando que a Draga nem está em Santos, ela está na Nigéria. Ela vai vir da Nigéria para cá e vai passar pela inspeção da Marinha. Então percebam como é uma coisa surreal, é uma imagem, é uma visão surreal do que acontece neste porto, que é o maior porto do Brasil. E isso não pode acontecer, isso tem que ser corrigido imediatamente, não pode ser nesse ciclo. Chega a ser inacreditável a morosidade da máquina pública para serviços essenciais, não só como esse, mas como outros que nós debatemos aqui diariamente, relacionados à saúde, educação, entre outros fatores. Mas a gente percebe essa questão ser inacreditável, porque nós tivemos aí um debate de algo em torno de 2 anos para que nós pudéssemos ter o contrato assinado, e o contrato assinado ele não justifica o início da atividade, haja vista que faz-se necessário a emissão da ordem de serviço, e a partir disso ainda existe um imbróglio jurídico muito grande a fim de não atender o início dessa atividade de suma importância. Eu vim já pontuando em outros locais também, professor,
que a preocupação da dragagem, ela é uma das preocupações que o Porto precisa ter, e não única e exclusivamente direcionado a essa atividade. Por que eu digo isso? Porque a gente não percebe hoje, e principalmente por toda a questão logística que nós temos no Porto de Santos e em outros portos do Brasil também, outras preocupações. Preocupações estas relacionadas à questão logística, efetivamente no Porto de Santos. Estou muito preocupado com a questão do calado, mas não existe uma preocupação tão grande quanto esta relacionada, por exemplo, com a entrada do Porto de Santos, com a nova entrada da cidade. Não adianta eu ter um calado muito grande, um calado profundo, onde eu vá acabar recebendo navios com maior número de teus, mas eu não consigo ter um escoamento logístico direcionado para isso. Então as pessoas estão muito preocupadas com a questão do calado e da dragagem, mas de certa forma também não se preocupam com outras questões que são de suma importância e que contribuem para os altos custos operacionais que nós temos no Porto de Santos. Eu concordo perfeitamente. Eu tenho 3 preocupações. No ambiente macroeconômico, a perda de cargas no mercado interno e principalmente o efeito China, que está tirando carga do Porto de Santos, sim. Há uma preocupação, o Brasil está saindo fora desse cenário maravilhoso que é o comércio internacional aos poucos. Isso é muito ruim. Até a gente brincou, né? Não adianta ter um calado de 17 metros se o navio vai chegar vazio ou se o navio não vai chegar. Essa é uma preocupação. A outra é a interminável discussão com relação aos acessos logísticos, aos gargalos logísticos que vêm de muito longe. Nós falamos da soja viajar 1000 quilômetros até chegar no nosso Porto de Santos. Só para você ter uma ideia, de Ribeirão Preto até aqui são 16 pedágios. Então há uma questão muito grande do ponto de vista do nosso hinterland, dos nossos acessos, que não foi solucionada. E por incrível que pareça, além da gente não ter uma dragagem regular, nós não temos uma entrada direta para o Porto de Santos. Nós temos uma meia entrada para a cidade e uma meia entrada para o Porto de Santos. Isso tem que mudar. Bom, queria agradecer ao professor Elite, né, até não poder deixar de comentar essa participação sua, né, democrática, se oferecendo como candidato a prefeito, enfim, com as suas propostas aí desenhadas, apesar do pouco tempo, né? Rapidamente, como é que foi essa experiência pro senhor? Em 8 segundos? Não, botei um pouquinho mais. Estou acostumado com 8 segundos, quando venho um programa de rádio com essa democracia. Eu daria 16 segundos. Eu fico nadando de braçada. Aumento de 100%. Puxa vida. Mas foi uma experiência maravilhosa, novos amigos, novas experiências e uma realidade que eu sabia que existia, mas não sabia que era tão cruel, que é esse cenário político, né? Realmente nós precisamos fazer uma política nova. A gente precisa mudar tudo em Santos. Tem muita coisa errada, a gente tem que fazer um trabalho muito grande de unir todas as forças, de esquerda, de direita, de cor vermelha, de cor azul, de corintianos e santistas, para mudar esse cenário. Nós temos um trabalho grande pela frente. Eu diria que o ano de 2013, ele começa em 2017. Isso é muito ruim. A gente tem muito para fazer. Tá certo. Já que o Hélio tocou nesse assunto, se o Zé me permitir, só para concluir, o que nós teríamos que realmente ter como mudança, Hélio, se você pudesse pontuar que é de suma importância para a nossa cidade? Nós temos que assumir que Santos é uma cidade mundial e tem que se comportar como uma cidade mundial, uma cidade internacionalizada. A gente tem uma preocupação com coisas pequenininhas, muito pontuais, e nós estamos muito além disso. Nós somos a cidade que capitaneou o crescimento do nosso país, do nosso estado de São Paulo, e hoje a preocupação que a gente tem é uma preocupação de que Santos tem uma qualidade de vida maravilhosa, em 4 ou 5 bairros. Mas é uma cidade muito desigual, muito desumana, muito violenta, com a crise no sistema de saúde, com várias outras questões atrasadas com relação àquilo que uma cidade mundial deveria ter. A gente precisa pensar grande. Nós comentamos, Maxwell, com relação ao planejamento para 2030. Nós fazemos planejamentos pontuais para o dia de hoje e amanhã a gente volta a fazer o planejamento para amanhã. E temos um enorme passivo de coisas que ficaram e não foram solucionadas. Questões com relação à nossa ligação com Guarujá, a questão com relação pela Zona Noroeste, pelo túnel, famoso túnel do Marapé. Nós temos um VLT que não está concluído e não resolve todos os problemas de um transporte público com qualidade para acabar com o trânsito das ruas. Vai ter dia que eu vou sair do Canal 2 para vir para cá no programa da rádio, se eu for convidado, e vou ter que sair 4 horas antes, porque daqui a pouco a gente está travando. O trânsito aqui em Santos está ficando muito complicado
prejudicado. A mobilidade aqui em Santos está ficando muito prejudicada. Isso tudo não tem solução. A gente não vê soluções mundiais aplicadas na nossa realidade aqui. 7h45, obrigado, professor Elialite. Agenda portuária volta na semana que vem, na segunda-feira, aqui no Bom Dia CDL. Voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h47 é o Bom Dia CDL no seu radialização da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Aqui Zé Ritocorto agradecendo a sua audiência. Na bancada prossegue os comentaristas Alexandre Nunes, Rogério Conde e Maxwell Rodrigues. Nosso programa tem apoio cultural da Design Gallery. Em relação à Design Gallery, você tem lista de casamento, chabá, chá de cozinha. Ela é campeã nisso, hein? Maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração. A Design Gallery atende você em 2 endereços. Azevedo Sodré 3, próxima a Conselheiro Neves, e Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. E os canais seguem abertos para que o nosso ouvinte possa participar também, Giana. É isso aí, Zé. Pelo WhatsApp é no 991406444. Pelo telefone fixo 33459507. A nossa página do Facebook é a CDL Santos Praia. E você pode escutar a Santos FM pela santosfm.com.br. E ainda pode baixar o aplicativo pelo Google Play ou iTunes Store. Muito obrigado, Giana. E vamos agora ao cenário nacional. O nosso radar indica o seguinte: a Odebrecht, mais uma vez, é envolvida. Deu 11 milhões de reais aproximadamente a filho de ex-ministro do STJ. E dentro disso havia o julgamento que foi capitaneado pelo escritório do filho deste ministro, né? Considerando prescrito uma dívida de 11 milhões. E nisso foi pago aí, aliás, 500 milhões, né? Foram pagos 11 milhões para o filho do ministro do STJ, Alexandre. E aí? Ficou barato, né? Ficou barato, né? Desconto, é desconto para pagar a dívida, é isso? Perdoa juros, multas, etc. Porque de 500 para 11 ficou barato. Agora mostra esse retrato sórdido, né? De como se faz a política e de como se desenvolve. Marcos Meira é o filho do advogado José Castro Meira, é o nome do ex-ministro. O que nós lamentamos, né? Porque quem deveria ser o guardião, né, da justiça e das leis acaba também tendo assim os subterfúgios, né, usando terceiros, né? Na verdade tudo é assim, né? Não é para mim, é pro meu filho, é para outro filho, é sempre para alguém, né? E enquanto isso os recursos, né, e a moralidade desse país fica jogado na lata do lixo definitivamente, né? Então nós lamentamos que se puxar, já dizia o velho poeta, né? Se gritar pega ladrão, não vai sobrar um, meu irmão. Zé, sabe que a gente tava fazendo o comentário dele, eu tava pensando, realmente nós estamos voltando àquele assunto de começar a bater de novo nas mesmas notícias de sempre. Eu acho um momento importante, porque isso tá de novo tirando a cortina, abrindo para esse espetáculo horrível que acontece no Brasil diariamente. A gente percebe nas licitações, em tudo que vem acontecendo, e eu espero sinceramente que a questão da Lava Jato, por exemplo, continue e que a gente chegue até o final, porque já que foi até agora, que não fique ninguém mesmo. E a Odebrecht, por exemplo, eu acho que ela é emblemática nesse sentido, porque montou um esquema nesse país que praticamente transformou o Brasil numa provincinha pequena, em que os barões ainda mandam. Você percebe todos os projetos financiados pelo BNDES no exterior, a quantidade de obras que foram feitas sem licitação, porque eram convites realizados pelo governo. Então, praticamente um departamento que foi desvendado e que só se ocupava de você pagar propina e esquemas. A gente sabe, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem ao Panamá
com um grupo de empresários da construção civil há uns anos atrás, e naquela oportunidade nós já ficamos sabendo que a Odebrecht estava comprando áreas e áreas em Cuba e áreas em outros locais, tudo porque tinha informações privilegiadas, porque o governo incentivava, já sabia de tudo que ia acontecer. Então a gente percebe que nesse país, por maior que ele possa parecer, a política ainda é pequena, ela é feita da forma de países bem pequenos, de republiquetas mesmo. Então eu espero sinceramente que esse seja mais um caso que seja desvendado, que vá até o fim, porque não dá para ficar dessa forma e não dá para nós mantermos empresas manipulando os políticos num país tão grande como o Brasil. Então, eu vou acrescentar, o Maxwell Rodrigues, a questão do Taiguara Rodrigues, né? Sobrinho do ex-presidente Lula, que teve sigilo bancário quebrado em Portugal, Operação Marquês. É uma espécie de lava-jato de lá, que inclusive levou para a cadeia o ex-primeiro-ministro José Sócrates. E a Odebrecht também está nessa, figurinha carimbada. Guizerri, ouvintes, Rogério, Alexandre, após todas essas análises, o que mais me preocupa é a questão da instabilidade jurídica que o nosso país vem vivenciando hoje, né? Essa instabilidade jurídica, ela não proporciona a tranquilidade para investimento. Isso é bastante evidente. E tudo isso vem a destrinchar em uma situação na qual não contribui principalmente para a situação econômica que nós estamos vivenciando hoje. Então isso é bastante preocupante, Zé e ouvintes. Se nós não conseguirmos transmitir, principalmente para o mercado internacional, que nós temos uma estabilidade jurídica na qual contratos e condições comerciais são cumpridas, e nós demonstramos, como é o exemplo da própria notícia, aonde situações como essa podem ocorrer, muito dificilmente nós conseguiremos atrair empresas sérias para desenvolver toda a economia que o país necessita daqui para frente. 7h53, esse é o Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes e Lojistas Santos Praia. Nós agora vamos fazer aí para você a informação das condições viárias, de travessias também aqui no nosso município, 7h54. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas em operação, tempo de espera de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Na Travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas em operação, tempo de espera de 30 minutos nos 2 sentidos. Vamos ao sistema Anchieta Imigrantes. Anchieta, lentidão do quilômetro 20 ao 17, do quilômetro 13 ao 10, na chegada a São Paulo, por excesso de veículos. Na Imigrantes, do quilômetro 16 ao 12, na chegada a São Paulo, também o trânsito difícil, motivo excesso de veículos. Restante das rodovias do sistema, tráfego bom, visibilidade ruim por conta da neblina nos trechos de serra e interligação. Vamos falar de esporte? E quando fala em esporte, tem o nosso especialista. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, Zé, grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio Santos. Bora falar de Campeonato Brasileiro. Ontem em Itaquera o Corinthians conseguiu a sua segunda vitória seguida na competição. Sob o comando de Oswaldo de Oliveira, apresentado na última quinta-feira, o Corinthians venceu 2-0 jogando diante do lanterna do campeonato, o rebaixado América Mineiro. Com isso, o Corinthians continua lutando por uma vaga à pré-Libertadores. Quem venceu ontem também em casa foi a Ponte Preta de Campinas. Grande resultado da Macaca. A Ponte Preta continua sonhando também com uma vaga à Libertadores da América. Na próxima temporada venceu o Santa Cruz no Moisés Lucarelli. Tivemos ontem a vitória do Santos Futebol Clube. Vitória nada, hein, Zé? Pegadinha pra você, Zé. Bye, bye, Brasil. Bye, bye, Brasil. Só o empate, né? Jogando na Vila Belmiro com o time reserva, todo reserva do Grêmio. O Santos ficou no empate em 1-1. Poderia ter assumido a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, isso porque o Atlético Mineiro contra o Botafogo no Rio perdeu pelo placar de 3-2, mas o Santos não teve pernas, essa é a grande verdade, para vencer o Grêmio ontem na Vila, empate em 1-1. Quem se deu mal na rodada foi o Flamengo, foi jogar diante do Internacional em Porto Alegre, derrota pelo placar de 2-1 de virada, e vê agora o líder Palmeiras ficando mais distante. O Verdão venceu ontem 2-1 jogando diante do Figueirense em Florianópolis, num jogo mais uma vez marcado
pela arbitragem. O Palmeiras reclama de um pênalti no primeiro tempo em cima do Dudu, que para mim não aconteceu, e depois um pênalti marcado para o Palmeiras em cima do Gabriel Jesus, que no meu modo de entender não aconteceu. Aí o Figueirense não teve um pênalti marcado ao seu favor, e o pior de tudo, o segundo gol do Palmeiras, irregular. A bola cobrada do lateral, bateu fora do campo antes de entrar, viu, Zé? Então, até ontem eu pensei que esse jogo, Palmeiras e Figueirense, não foi o terceiro tempo do Fla-Flu, devido a tudo que aconteceu, toda a polêmica. A arbitragem, ela estava muito pressionada ontem, eu senti lá em Florianópolis. Pelo menos, vendo pelo lado positivo, né? O árbitro, ele foi muito tendencioso ontem, no meu entender. Eu tô contigo. Pressão muito grande do Paulo Nobre na sexta-feira, entrevista coletiva, tal e coisa e tal. Realmente ficou uma situação complicada. Ontem o presidente do Flamengo já saiu berrando e saiu gritando. Meio de semana reservado às quartas de final da Copa do Brasil. O Santos joga às 7h30 da noite contra o Internacional em Porto Alegre. Lembrando que o joga por um empate. Ganhou o primeiro jogo na Vila Belmiro pelo placar de 2-1, né? O Corinthians joga fora de casa contra o Cruzeiro. Primeira partida o Corinthians venceu em Itaquera 2-1. O Palmeiras recebe o Grêmio jogando no seu estádio. Primeiro jogo, vitória do Grêmio por 2-1. Quarta-feira tem ainda o Juventude recebendo o Atlético Mineiro na ida. Atlético 1-0 jogando em BH. Na verdade, quartas de final, tudo aberto na Copa do Brasil, hein, Zé? É isso aí, Ricardinho. Agora, qual é a análise que você faz do jogo do Santos? O Santos sentiu desgaste porque ou se acomodou por ter sido o time reserva do Grêmio. Eu entendi que o Grêmio estava com um poder de marcação muito grande, acabou anulando o meio de campo do Santos, né? E do meu entendimento também o Dorival não foi feliz nas substituições. O Santos morreu ontem na Vila, Zé. Essa é a impressão que ficou para mim. Fisicamente, o Santos foi muito mal ontem na Vila Belmiro, né? O Santos tomou 1-0 do Grêmio, empatou ainda no primeiro tempo e não teve força fisicamente para vencer a equipe do Rio Grande do Sul. Acho que o Dorival mexeu da maneira que dava para mexer na equipe, né? Colocando o time ainda mais ofensivo, a entrada do Paulinho no lugar do Thiago Maia. Aliás, em Thiago Maia voltou das Olimpíadas, não consegue reeditar o bom futebol antes de ir para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ontem eu vi que o Santos morreu fisicamente, viu, Zé? E me preocupa muito para a sequência da competição. O Santos que tinha vencido o São Paulo por 1-0 na quinta-feira, mas ontem a equipe morreu no segundo tempo. Dorival pode até ter errado aqui ou ali, acho até que não errou, mas morreu fisicamente, viu, Zé? Ok, Ricardinho, muito obrigado. Amanhã estaremos de volta com mais informações do esporte, com o nosso especialista, que é você no caso, aqui no Bom Dia CDL. Grande abraço e uma excelente semana. Já valeu para todos nós. Para Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos, limpeza no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza. Tem o açúcar e o café. Uma grande segunda-feira, até amanhã. Tchau, Zé. Tchau, Ricardo. É isso aí. Queria também agradecer a audiência do Rafael Quaresma, que amanhã está conosco aqui na bancada do Bom Dia CDL, e além do Armazém 23 tem o apoio cultural da Home Life. Não podemos esquecer da assistência domiciliar da Home Life, Home Care de extrema qualidade para você, com todo o aparato tecnológico, uma equipe multidisciplinar muito bem treinada à sua disposição. Olha, está crescendo cada vez mais. As vantagens do Home Care realmente estão sendo ressaltadas no mundo inteiro, e aqui em Santos você tem uma empresa que é referencial com 10 anos de atuação no mercado, que é a Home Life, que atua também na Grande São Paulo, na região de Ribeirão Preto. Bom, dá uma ligadinha lá na Home Life, que você vai ser muito bem atendido, 32026440. Conheça mais pelo site homelife.com.br. Vamos encerrando por aqui mais uma edição do Bom Dia CDL, para voltar amanhã, ao vivo, a partir das 7 da manhã. Vem aí Rafael Mota e o Entre Linhas na Rádio Santos 92.5. Um abraço e até amanhã. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.